Graça e paz, meus irmãos. É bom estar de volta a Tapejara, rever os irmãos. Estivemos viajando, outra vez, Lone e eu. Estivemos lá em Itapema, dando assistência àquele grupo de irmãos que está se formando ali com vistas à organização de uma igreja em breve, né? Não sabemos quando vai ter a organização da igreja, mas o grupo tem umas 20 pessoas. Quando a gente falou um tempo atrás de nós nos mudarmos para o litoral, para Barra Velha especificamente, onde a gente está construindo a casa, vários irmãos perguntaram: tá, mas vai se aposentar? Não sei. A ideia era essa. Mas totalmente, acho que não. E quando estávamos de férias no mês de fevereiro, mês passado, veio então o convite de oficialmente nós assumirmos a liderança do grupo ali, com vistas à formação de uma igreja. E lá estávamos então, durante as últimas 2 semanas, Lone e eu, assistindo os irmãos, pregando, dirigindo estudos, reuniões e visitas. Enfim, um trabalho novo começando, semelhante ao que fizemos em Florianópolis alguns anos atrás. Só que aquela vez a gente era mais novo ainda, tinha mais vigor, mais vontade, né? Mais energia. Mas estamos nas mãos de Deus. Que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos use como instrumento em suas mãos. Criança tem seu programa, né? Então pode ir para a classe, as crianças. E os irmãos podem lembrar em suas orações que lá em Itapema, então, está se formando um grupo e que carece também das orações dos irmãos. Lembram desse grupo? Uma cidade próspera, onde tem muita gente boa, mas muita gente precisando de Jesus. Que Ele seja manifesto na vida de muita gente ainda, né? Mas eu quero lembrar algo que o Ângelo mencionou antes, as músicas antigas, que eu teria dito que elas são melhores. Sim, por um lado porque a gente conhece melhor, a gente não aprende tão rápido as novas. Mas tem um detalhe: as músicas antigas que ainda são cantadas é que já foram aprovadas pela seleção natural, ou pela melodia, ou pela letra, pela teologia. Muitas músicas antigas existiam que se perderam. Por quê? Porque não foram aprovadas. As novas estão em teste. Daqui a alguns anos, algumas delas ninguém mais lembra, mas as melhores vão ficar. As melhores serão aprendidas, serão cantadas, e algumas são tão antigas como a nossa Bíblia, né? O livro de Salmos é o inário do povo judeu daquela época. E muitos salmos são cantados hoje. Não sabemos que melodia eles cantavam naquela vez, mas hoje as pessoas põem melodia em cima da letra e vão cantando, né? Isso é bom, né? Ok, mas irmãos, hoje quero compartilhar com vocês um texto um pouco longo, Daniel capítulo 6, versos 1 a 28, um texto bastante conhecido até pelas crianças. Aliás, um dos textos prediletos de muita criança. Daniel na cova dos leões. Mas eu não quero falar sobre a cova dos leões especificamente. Esse texto é rico, em outra oportunidade podemos tirar mais lições dele. Mas hoje eu quero lembrar algumas atitudes que Daniel teve, porque ele venceu. E eu dei o título: Quem não deve, não teme.
Daniel passou por ameaça, por lutas, por provação. Ele passou um momento muito difícil. Ele fez tudo certinho e de repente desabou uma tempestade sobre ele. Mas ele não se assustou. Por quê? Porque quem não deve não teme. Ele sabia que a vida dele estava em ordem, com Deus, consigo mesmo, com as pessoas, com o rei, e não tinha por que ter medo. Então, por isso, algumas atitudes que Daniel teve foram fundamentais para ele vencer. E para nós entendermos melhor, nós queremos ler o capítulo inteiro, um pouco longo, como disse. Podíamos extrair algumas lições, mas como é um texto bíblico, vale a pena ler, né? E hoje eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje. Se você quer acompanhar na tela, pode, ou pode acompanhar na sua tradução, sem problema, né? Então, o texto de Daniel, capítulo 6, diz o seguinte: o rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las. Deixa eu fazer uma pausa aqui para situar os irmãos um pouco. O capítulo 5 de Daniel fala do rei Belsazar, aquele que fez uma festa, digamos, em honra a si mesmo, e apareceu aquela mão na parede escrevendo. E ninguém pôde decifrar o que estava sendo escrito. Daniel foi chamado e ele decifrou. Deus revelou para ele a mensagem. E naquela mesma noite, conforme a mensagem dizia, Belsazar foi deposto, perdeu tudo, perdeu o reino, e o rei Dario assumiu. Um outro rei, um rei dos Medos e Persas, que invadiu o reinado de Belsazar, e ele tinha outro coração, bem diferente de Dario, de Belsazar. Então, ele assumiu o governo, e ele tomou essa decisão, então, de dividir o país, todo o reino, em 120 províncias, de escolher 120 homens para governá-las. Continuando o verso 2: a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. E ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram, armaram uma armadilha para Daniel, né? Que o rei Dario viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Parecia tão bonito, né? Mas era uma armadilha.
Se durante este tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa seja jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e a assine, a fim de que não possa ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou. Assinou a ordem. Desculpe. É que aqui o meu Google eu desligo ele e sempre volta de novo. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: é verdade, e a ordem deve ser obedecida. De acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, veja, ele não falou que é um dos 3 principais ministros, que rebaixaram ele para prisioneiro. Um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isto, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então, o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogaram na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que, mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume. E naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova.
Assim que ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com suas mulheres e seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram. Então o rei Dario escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído e o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva. No céu e na terra ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dario e depois durante o reinado de Ciro da Pérsia. Então aqui está o texto que narra toda aquela situação. E como disse antes, queremos extrair dele algumas lições hoje que nos mostram por que Daniel venceu. O que aconteceu? Como era Daniel? Por que ele não precisou ter medo, não precisou se deixar intimidar pelas ameaças, pelo perigo, pela ordem, pela nova lei do rei, e ele simplesmente fez o que ele sabia que tinha que fazer e não mudou nada da sua agenda por causa do momento difícil que estava vivendo. A primeira coisa que o texto nos mostra claramente é que Daniel era competente. No verso 3 e 4 nós lemos: e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Portanto, Daniel era competente, extremamente competente. O que é competente? O que é competência? Competência tem a ver com excelência. Aquilo que se faz muito bem feito. Quem é competente é excelente. Ele não se contenta em ficar na média. Ele sempre está acima, ele é o melhor, excelência. Ele não se contenta com menos do que tirar a nota máxima. Ele fica triste quando ele tira 9 ou 9,5, porque o alvo dele é 10. Quem é competente é dedicado, esforçado. Ele não é negligente, relaxado, preguiçoso. Ele faz bem feito tudo o que faz. Não deixa brecha. Eles procuraram alguma brecha e concluíram: no trabalho dele nós nunca vamos encontrar nada, a não ser alguma coisa com a fé dele, com o Deus dele. Isso pode ser. Mas no trabalho, ele era intocável, inquestionável. Diferente de tantos outros que são medíocres, medianos, que estão satisfeitos quando estão na média. Que não são tão ruins,
mas também não se destacam. Daniel tinha competência. Daniel era o melhor. Ele já foi escolhido para ser um dos 3 ministros, para cuidar dos 120 governadores. E o rei já havia pensado em colocá-lo acima dos outros ministros, para ser o primeiro ministro. O texto diz que logo o rei percebeu isto. Logo em seguida, não demorou muito para perceber que Daniel se destacava. Por isso, quem não deve não teme. Ele não tinha nenhum medo para temer absolutamente nada, porque sabia que estava em dia em tudo. Mais tarde no texto ele diz: eu não fiz nada contra Deus, nem contra o Senhor. Não. Ele era competente, tudo que fez bem feito. Agora, trazendo isso para a nossa vida, pense na sua vida. Você também é um Daniel naquilo que você faz? Você também se destaca pela competência, pela excelência, pela dedicação, porque sempre faz bem feito tudo que faz? Tudo em que põe a mão? Ou você se contenta em estar na média? Se você trabalhar numa empresa onde existe ética, coerência, onde existe possibilidade de subir na carreira, de ser promovido, quem será o escolhido sempre será o melhor. Não aquele que está na média. Se você pleiteia subir num cargo superior ou conseguir um emprego melhor, você tem que fazer como Daniel. Não pode se contentar com a média, não. Num concurso, quem são os escolhidos são os melhores, não os que estão na média. Tem muita gente que está na média. Quem não deve, não teme. Pode vir o que tiver, o que for. Não tem crise que me derruba, porque eu sou competente. Você lembra que durante a pandemia, no ano 2000, muitas empresas faliram? Outras talvez não faliram, mas estão tentando se recuperar até hoje. Mas outras empresas deram a volta por cima e nunca ganharam tanto dinheiro. Pela competência, pela criatividade, procuraram alternativas e conseguiram deslanchar. Na vida espiritual, da mesma forma, tem gente que se entregou. Tem gente que se assustou, eu mesmo me assustei. E cheguei a um ponto de dizer, e agora o que vamos fazer? Mas tem gente que nunca cresceu tanto na vida espiritual do que na crise. Mas outros sucumbiram, nunca mais voltaram, sumiram, até hoje. Aqui em Tapejara e no mundo inteiro. E você vai fazer o quê? É como Daniel, competente, primando pela excelência, pela dedicação, fazendo tudo bem feito. A segunda lição que aprendemos de Daniel é que Daniel era íntegro e correto. Verso 4 diz: Daniel era honesto e direito e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Honesto e direito. E ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Integridade significa ser inteiro, não meio.
Tem a ver com competência, sim, mas a ideia aqui é que não há falsidade, não há segundas intenções. Quem é íntegro é por dentro o que é por fora, é por fora o que é por dentro. A coerência entre as palavras e os atos. A pessoa não usa máscara para aparentar uma coisa, para esconder quem é, mas ele é o que é. Nós vivemos num mundo extremamente competitivo, onde a competência, como nós vimos no primeiro ponto, pesa muito, mas a integridade também tem seu peso. E muita gente é pega em flagrante por falta de integridade. Não só políticos, também empresários, funcionários de empresa, também cristãos. Qualquer pessoa corre o risco de não ser íntegro. A integridade tem a ver com caráter. O que é caráter? Alguém uma vez disse que caráter é aquilo que você é quando está sozinho, quando ninguém enxerga. É aquilo que você é porque é. E não porque faz por obrigação, porque não tem outro jeito. Porque está sendo vigiado, está sendo cobrado, porque alguém pode te pegar. Caráter tem a ver com integridade, aquilo que eu sou por dentro. Por isso, caráter é o que você é quando ninguém enxerga. O que você faz quando está sozinho. Aí você demonstra o seu caráter. Daniel era íntegro e correto. A tradução da NVI traduz assim, que Daniel foi fiel. Ele foi fiel aos seus princípios, aquilo que ele cria, suas convicções pessoais. Ele foi fiel ao seu rei, não traiu a confiança dele, foi zeloso, cumprindo rigorosamente tudo que ele sabia que tinha que fazer, e ele também foi fiel ao seu Deus. Por isso ele disse mais tarde que ele foi fiel ao rei e foi fiel a Deus. Por isso Daniel não tinha o que temer. Quem não deve, não teme. Ele não tinha medo. Ele não tinha o que esconder. Quando existe dúvida, vamos tirar essa dúvida. Existe uma acusação, vamos mostrar que não tem nada, que ela é falsa. Por que ter medo da verdade? Precisamos ter medo da mentira, não da verdade. E porque Daniel vivia da verdade e não da mentira, não do fazer de conta, ele não tinha o que temer. Ele estava com a consciência tranquila que não devia nada a ninguém. Porque não havia desobedecido a nenhuma lei, não tinha feito nada de errado, e ele sabia muito bem que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E ele sabia também que aquela lei que ele pediu, que os seus inimigos pediram para o rei assinar, ele sabia que aquilo era uma armadilha contra ele. E que o rei foi enganado. Por si só ele não faria isso jamais. Tanto que quando ele soube da armadilha que eles haviam criado para ele, que ele havia caído nessa armadilha, diz o texto que ele ficou muito triste. E durante o dia inteiro ele fez de tudo para salvar Daniel. Mas não tinha condições, porque tinha que cumprir a lei.
Ele era rei, sim, mas ele também tinha limites. Não podia fazer o que ele queria. Por isso Daniel foi fiel, ele foi íntegro, foi correto. Em terceiro lugar, Daniel era um homem de oração. O verso 10 nos diz que quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. E continuou fazendo, independente das ameaças e dos perigos que ele corria. Como Daniel orava? Ele orava com ousadia. Diz o texto que com janelas abertas. Por que não fechou a janela? Porque ele não tinha nada a temer. Quem não deve, não teme. Então por que eu vou temer uma ameaça que não me diz respeito? Minha vida está nas mãos de Deus e Ele só vai permitir o que Ele achar que devo passar. Então não tenho do que me preocupar. Por que eu vou mudar a minha rotina por causa de uma ameaça dos meus inimigos que querem me derrubar? Se minha vida está nas mãos de Deus, eu não tenho o que temer. Por isso ele continuou fazendo do mesmo jeito que sempre fazia. Se fosse com você, o que você ia fazer? Já pensou uma vez? Ia pelo menos tomar precauções para não atiçar, o adversário. Então não vou cutucar a onça com vara curta, Então, fechar a porta e janela, fico silêncio, faço minha oração, ninguém vê. Daniel, com essa atitude de ousadia, ele testemunhou do seu Deus. Ele sabia que estava nas mãos dele e não perdeu a oportunidade para mostrar sua fé. Há alguns que acham que devem ser agentes secretos de Deus, Então não se revelam no trabalho, diante dos colegas, com ameaças. Não, melhor ficar quieto, porque senão eles vão cair todo mundo em cima de mim, vai ficar ruim, Depois eu não vou ter resposta. Ficar na minha, melhor. Claro que devemos usar sabedoria, discernimento, mas não devemos ser covardes. Podemos aprender com Daniel a ser ousado, corajoso, não medroso, não nos intimidarmos por ameaças, por aqueles que nos querem puxar o tapete. Não. Daniel era um homem de oração e orava com ousadia. Mas ele orava também com devoção. Alguém poderia achar por que ele voltava para Jerusalém? Isso não era superstição? Parece, no nosso contexto hoje do Novo Testamento, como na fé cristã, parece que tem a ver com superstição. Se eu me voltar para um outro lado contrário, minha oração não funciona, Deus não vai atender? Nós não podemos esquecer que Daniel viveu no tempo do Antigo Testamento, ou seja, antes do Pentecostes, antes da vinda do Espírito Santo. Jesus disse: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos", ou estou com vocês todos os dias em todos os lugares. Sim, através do Espírito Santo que veio, que foi derramado e está agindo em todo o mundo.
Mas isto era antes. Naquele tempo havia a compreensão de que Deus está presente num determinado lugar. Lembra da mulher samaritana em João capítulo 4? Perguntou: onde é o lugar certo para adorar a Deus? Em Jerusalém ou aqui no Monte Gerizim, como dizem os samaritanos? E isso era antes do Pentecostes, né? Era no Novo Testamento já, mas antes do Pentecostes. E Jesus disse: virá o tempo. Virá o tempo onde os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não interessa o lugar. E esse tempo veio com a vinda do Espírito Santo. Lembra também lá do tempo do Antigo Testamento, no tempo de Eliseu, onde o oficial, como é que é o nome dele ainda? Agora me deu um branco. Que afundou na água 7 dias, no rio Jordão 7 vezes. Como é que é o nome dele? Como? Naamã, exato, obrigado. Naamã, quando foi curado, lá por intermédio de Eliseu, ele pediu permissão para levar pelo menos uma carga de mula, de burro, de terra, para poder adorar o Deus de Eliseu lá na terra dele, na Síria, né? Porque havia compreensão de que o Deus de Israel tinha que ser adorado em Israel. E ele iria para outro país, como é que ele ia adorar o Deus de Israel lá? Então tinha que levar, ele acreditou que, bom, vou levar um pouco de terra, aí eu fico em cima daquele pedaço de terra, agora eu posso adorar o Deus de Israel. Superstição parece para nós hoje, né? Mas naquele tempo havia essa compreensão e Eliseu não revidou, não criticou ele, permitiu, não, pode levar. Mas isso demonstra o quê? Quando Daniel fez isso, ele orava sempre voltado para Jerusalém, porque ele tinha devoção, ele levava a sério o seu Deus. Ele não fazia de qualquer forma. Nós cremos hoje sim que você pode orar de pé, ajoelhado, sentado, andando, deitado, tudo faz. Mas que, como disse Jesus, em espírito e em verdade. Uma oração que brota do fundo do coração. Não apenas que vem dos lábios, da boca para fora. Por dentro é vazia. O mais importante na oração não são as palavras que são pronunciadas, mas é o coração daquele que ora. Há pessoas que dizem: não sei orar. Não, mas não precisa palavra, nem precisa pronunciar palavras para oração. A oração que vale, que Deus aceita, que Deus atende, não é a oração que tem palavras bonitas ou palavras corretas. Mas é aquela oração que vem do fundo do coração, que é sincera, que expressa a verdadeira intenção do coração. É essa oração que você tem feito? E a oração de Daniel foi também com perseverança, porque ele costumava orar 3 vezes por dia e continuou fazendo isto. Então ele tinha o hábito de orar, ele tinha uma vida de oração. Não era alguém que, como muitos hoje, só lembram de Deus na pior crise, quando não tem mais nada e ninguém a quem recorrer. Aí se lembram de orar. Como diz aquela frase, só por Deus. Agora, se Deus não agir, não tem mais jeito. Então Deus só é lembrado em últimos casos. Não, Daniel tinha uma vida de oração. Ele orava de costume,
Ele tinha o hábito de orar, uma prática de oração constante. E não se deixou intimidar por causa das ameaças dos inimigos. E você? Tem o hábito de orar? Ou lembra de orar só quando a casa está pegando fogo? Quando não tem mais outro jeito, aí agora vamos lembrar de Deus. Ou como aquele que diz, não, eu sempre oro, eu sempre peço oração, e Deus sempre responde minhas orações. Mas você só quer que Deus responda as orações, ou você tem uma vida de comunhão com Deus? Uma vida de intimidade com Ele? Ou você só ora quando não tem mais, quando tem tempo sobrando? E como nunca sobra, então, oração é aquela oração relâmpago só, né? Vapt-vupt, assim, bem rapidinho, só manda um. Antigamente era telegrama, né? Como é que é a sua vida de oração? Em casa, junto com os irmãos, sua vida pessoal de oração, com a família. Tem participado das orações, dos momentos de oração? Nós nos reunimos aqui na terça-noite para orar, na quarta de manhã, às 6 horas, para orar. Os jovens se reúnem sábado à noite para orar. Antes do culto, a gente tem reunião de oração ali atrás, todos os domingos. Tem o projeto Ligados na Videira, podemos escolher um dia, 6 da manhã, orar com irmãos de todo o Brasil. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. De noite também, alguns dias, sábado de manhã tem outro horário. Você tem aproveitado? Tem uma vida de oração? Ou a oração é apenas uma válvula de escape quando não tem mais outro jeito, aí se recorre à oração? E finalmente a quarta lição que nós aprendemos de Daniel aqui é que Daniel confiou em Deus. Alguém podia dizer, tá, mas isso é redundância, ele já orava, né? O que está falando aqui ainda mais um aspecto? Antes orava e agora confia em Deus. Você sabia que tem gente que ora e não confia em Deus? Tem muita gente que ora, faz suas orações, e quando Deus atende, se surpreende. E olha, que é mais gente do que você pensa. Você já conhece aquela história que era um tempo de seca, muito seco. E em casa se orava insistentemente por chuva. E o sol brilhando. E a mãe, com a filhinha, precisava sair de casa e ir para a cidade, para algum lugar. E antes de sair de casa, a filha disse, mãe, vamos levar o guarda-chuva? Mas para que guarda-chuva? Olha o sol. Tá, mas nós não oramos para chover? Ora, se nós oramos para Deus mandar chuva, então vamos levar o guarda-chuva. Você pode dizer, tá, isso foi uma criança, né? Sim, mas quantas vezes a gente ora e nem acredita que Deus vai atender? Então, muita gente que ora não confia em Deus, nem acredita no poder da oração. Claro que a oração é complexa, o assunto é amplo, e não é assim, simplesmente apertou o botão, vai acontecer aquilo. Né? Não. Mas tem sua importância, seu valor e é importante, né? Mas o verso 23, especificamente sobre confiar em Deus, o verso 23 diz, o rei, quando soube que ouviu Daniel falando, respondeu a sua pergunta lá da cova dos leões, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Lembra? Quem não deve, não teme. Ele havia confiado em Deus.
Por isso ele sabia que não tinha nenhum motivo para temer coisa alguma. Como Daniel confiou em Deus? Ele não teve medo das ameaças. Ele teve coragem, ele foi o mesmo, ele não mudou sua rotina, ele não se intimidou, ele não mudou suas estratégias, porque ele confiou em Deus. Sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus e nada lhe aconteceria que Deus não permitisse. O perigo não fez ele mudar sua rotina, adaptar-se. Lembra daquela outra situação muito lembrada no livro de Daniel, dos 3 amigos de Daniel na fornalha ardente? Eles estavam numa situação parecida, onde eles deveriam adorar o rei Nabucodonosor. E todos que foram chamados, multidão ali em pé, todos deveriam se ajoelhar diante daquela estátua. Mas eles disseram: nós não vamos nos ajoelhar, porque nós não adoramos uma estátua, mas apenas o nosso Deus vivo e verdadeiro. Ficaram em pé ali. E foram ameaçados de serem jogados na fornalha. E aí tiveram a chance de se retratar. Uma segunda chance de se ajoelhar diante da estátua para não serem mortos, jogados vivos na fornalha. E o que eles responderam? Nós não vamos adorar a estátua, nós só adoramos o Deus vivo, Criador do céu e da terra. Esse Deus é o Todo-Poderoso, Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele pode nos livrar desta fornalha de fogo se Ele quiser, mas se Ele não quiser, Ele não é obrigado a fazê-lo. Mas fique claro para o rei que nós não adoramos a estátua. Portanto, Deus não é obrigado a responder todas as nossas orações. E assim mesmo nós devemos confiar nele. Confiar em Deus significa confiar que a nossa vida está nas mãos dele, ele tem direito de fazer com a nossa vida o que ele quer. Ele não é obrigado a atender todos os nossos caprichos ou todos os nossos pedidos. E ele continua sendo Deus, e eu continuo confiando nele. Da mesma forma como um filho obediente, amado, amoroso, que ama seus pais, independente de receber ou não tudo o que lhe pede dos pais. Os pais não são obrigados a atender todos os pedidos dos filhos, não é verdade? E assim mesmo os filhos continuam confiando nos pais, porque sabem que os pais querem o melhor para eles. Nem que dói na hora, dá vontade de espenear, né? Mas eu confio que é assim com Deus. Daniel confiou em Deus. E no perigo ele não mudou sua rotina, não se adaptou. Ele desafiou a oposição para viver a sua fé. Ele confiou em Deus, correu risco. Ele sabia que ele ia ser liberto? Não. Ele poderia ter sido devorado pelos leões? Sim, da mesma forma como seus amigos poderiam ter morrido, queimados, vivos. Mas eles deixaram bem claro, fique claro que nós não vamos nos dobrar diante desta ameaça. Nós temos convicções e não abrimos mão delas. Você também é assim? Sua fé é como a de Daniel? Concluindo, você também quer ser como Daniel? Também vai querer a vitória como Daniel?
Para você também não temer por não dever nada, pode aprender com Daniel essas 4 lições. Competência no que faz, integridade na conduta, vida de oração e confiança em Deus. Esses 4 pontos refletem a sua fé, sua vida com Deus? Ou lhe parecem um tanto estranhos, distantes, abstratos, que não tem muito a ver com a sua vida? Que Deus nos conceda a graça de aprendermos com Daniel e a colocar nossa vida nas mãos de Deus, confiando plenamente nele, tendo uma vida de oração, mas também fazendo a nossa parte, sendo íntegros em nosso caráter, zeloso e competente naquilo que fazemos. E aí, quem não deve não teme. Amém? Que possamos viver isso, vivenciar isso durante a semana em nossa vida. Vamos orar ainda, vamos ficar em pé, vamos orar. E com isso nós encerramos o nosso culto nessa noite. Pai de amor, eu quero te louvar e agradecer por mais um dia que finda. Também esse momento de reflexão na Tua Palavra, onde podemos colocar nossa vida sobre o Teu altar, onde podemos fazer uma análise, uma avaliação da nossa fé, da nossa vida, das nossas posturas, nosso comportamento, das nossas ações, da nossa fé que vivemos. Ajude-nos, Senhor, a aprender com Daniel, a colocar nossa vida realmente em Tuas mãos. E estar disposto a fazer a nossa parte, a correr o risco, não temer as ameaças, mas ser ousados, corajosos na vivência da nossa fé, mas também competentes naquilo que fazemos, para não deixarmos brecha, não sermos negligentes, não sermos omissos, não nos contentarmos em ser medianos, mas sermos íntegros, corretos em tudo que fazemos, testemunhando de Ti, vivendo a nossa vida de tal forma a darmos alegria ao Teu coração. Guarde-nos na Tua graça, na Tua paz. Dê-nos uma semana de bênção que possamos viver cada dia para a Tua honra e Tua glória. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, dê-nos uma semana de graça, de bênção na presença do nosso Deus.